Amém? Então vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez o texto vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Feche os seus olhos por um minutinho. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua presença é real nesse lugar, nós cremos em Ti, Jesus. Por isso nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, ministra a nós a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor. Pai amado, libera a Tua palavra em nós, queremos ser tocados pelo Senhor, queremos ser, ó Pai, impactados pelo Teu mover, por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, derrama mais sobre nós, que a Tua palavra seja como uma semente plantada no nosso coração e que o nosso coração seja uma terra fértil e essa semente venha crescer e gerar frutos que glorifiquem o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, o tema dessa mensagem é quando fazer o bem cansa. Nós lemos esse texto aqui de Paulo, né? E esse texto de Paulo para mim é um texto muito autoexplicativo, ou seja, muito simples da gente entender. A gente não precisa fazer uma exegese tão profunda nessa pregação, nesse versículo, perdão. É muito simples para a gente compreender. Mais uma vez, Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui Paulo fala sobre três coisas muito simples, né? Primeiro, Paulo vai dizer que fazer o bem pode nos cansar. Ou seja, fazer a coisa certa, por vezes, pode nos levar a sentir cansados, esgotados e desanimados. A segunda coisa que Paulo vai dizer é que no tempo próprio colheremos. Colheremos o quê, pastor? O fruto do nosso bem que nós estamos semeando. E a terceira coisa, ele fala uma condição da colheita. Qual é a condição da colheita? Se não desanimarmos. Então, esse texto aqui, por si só, ele já é uma pregação em si. Agora, eu quero falar um pouco sobre isso e vou um pouco mais fundo nisso. E o tema, como eu disse hoje, é isso, né? Quando fazer o bem cansa. Porque, por vezes, a gente está aqui e até de certa forma também, né, irmãos? Foi vendida uma mentira num evangelho que se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, tudo vai ficar fácil. E isso é uma mentira. Quando a gente olha para aquilo que Jesus vai dizer para os discípulos, isso é uma mentira. Jesus vai dizer, olha, vocês serão perseguidos por me amar. Vocês serão odiados por me amar. Se vocês fazerem as coisas como eu digo, cara, pode ter certeza, vocês vão ter tentações, vocês vão passar por problemas, vocês vão ter aflições, perdão. Mas tem de bom ânimo. Então, o tempo todo, Jesus é claro, o apóstolo Paulo também vai falar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, né? Ele vai falar, por todos os lados somos pressionados, mas não desesperados, abatidos, mas não entristecidos. Ou seja, o tempo todo ele tá trazendo o quê? Um contexto de tribulação, de luta, ou seja, não é fácil. Não é fácil fazer a coisa certa. E às vezes é isso, fazer o bem cansa, ser fiel ao Senhor cansa, perdoar as pessoas cansa, servir cansa. Às vezes liderar também está cansando, irmãos. E a gente pode ser até um pouco mais íntimo. Criar filhos no caminho do Senhor cansa. Cansa para o pai e para a mãe, né, ir lá insistir, olha, vai orar, olha, seja obediente, olha, seja justo, ó, vem cá, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos junto, etc. E tal. Isso cansa. Continuar acreditando depois de tantas decepções que a gente teve na vida, irmãos, é cansativo. Se não fosse cansativo, não tinha tanta gente frustrada, desanimada, entristecida, depressiva. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está reconhecendo essa realidade. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que se Jeremias é conhecido como profeta chorão, o apóstolo Paulo é o apóstolo da realidade dura. Porque ele não pinta uma coisa, ele o tempo todo é luta, problema, luta, problema, luta, problema, luta, problema. Então, Paulo, ele é aquele cara que diriam que ele é como é que posso dizer? O que estraga a festa da galera. Porque está todo mundo empolgado, Paulo diz, mas calma aí, peraí, não é bem assim.
Ele é esse cara que traz sobriedade, realidade, ou seja, Paulo ele está reconhecendo isso. Ele não está falando assim, olha, não sintam cansaço em fazer o bem. Não, ele não está falando isso, ele só está orientando, não se canse. Ou seja, o cansaço ele vai chegar, ele pode chegar, é natural que ele chegue. Agora, o que não pode é ele permanecer. A pergunta não é, eu vou me cansar de fazer o bem? Não, a pergunta é, o que eu faço quando o cansaço chega enquanto eu estou fazendo a coisa certa? Então, quando eu me cansar de fazer o bem, quando o cansaço começar a bater na porta, o que eu faço? É isso que a gente precisa trazer como resposta. Se você puder de novo abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, eu quero trazer uma história aqui com você, uma história que a gente pode tirar algumas lições práticas aqui sobre isso. 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 1. Por conta do meu tempo, me perdoe, eu não vou esperar todo mundo chegar lá, só vou começar a ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas, se você quiser, você pode anotar aí, depois você pode ler isso com calma. Mas, se você chegar até lá, não tem problema algum, você me acompanha. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 e vamos parar no versículo 8. Diz assim, quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Essa história de Davi, ela vai muito de encontro com aquilo que nós lemos aqui em Gálatas, e eu quero refletir um pouco nisso aqui, na história de Davi, porque o que Paulo está nos orientando é sobre uma resiliência espiritual. O que é uma resiliência? Resiliência fala sobre uma capacidade de aguentar firme as pancadas que a vida nos dá, né? De uma certa forma aqui. E eu me lembro de uma frase que uma vez eu li, não sei, de um lutador, que ele disse que numa luta não ganha quem bate mais, mas quem aguenta apanhar e ainda assim no fim dá o golpe que finaliza a luta. Então não é só sobre quem sabe atacar, mas é quem também aguenta segurar as pontas. E isso fala sobre a resiliência. E essa resiliência espiritual tem a ver com o que Paulo está falando, sobre não se cansar fazendo bem, não desanimar para que no tempo próprio possamos colher os frutos daquilo que o Senhor está nos ensinando. E essa história de Davi, ela é muito interessante. Aqui Davi não é rei de Israel ainda. Ele só vivia na cidade de Ziclag, junto com seus guerreiros e suas famílias. E eles estavam ali, eles voltam de uma batalha, e quando eles voltam à batalha, a cidade deles está em chama, casas queimadas, as mulheres foram levadas, os filhos foram sequestrados, tudo que eles possuíam, os amalequitas levaram embora. E aí, diante de tudo isso, a Bíblia fala que os caras começaram a chorar. E esse texto é engraçado, porque nós estamos falando dos valentes de Davi, os caras que são bravos, fortes, corajosos, destemidos, os caras estão chorando, para nos mostrar que até mesmo a pessoa mais forte, em algum momento, ela vai se sentir frágil. Às vezes a gente se veste uma armadura com base na nossa, como eu disse, a nossa resiliência, mas sabe, ser resiliente não é não sentir golpes. A resiliência é não permitir que o golpe me derrube. Então, a resiliência, ela não nega de nós essa realidade daquilo que nós estamos vivendo. Pelo contrário, ela nos aponta aquilo que está acontecendo. Mas nós olhamos para isso e esses caras estão lá chorando. Os filhos sequestrados, tudo que possuía foi embora. E aí, diante desse lamento todo, que todos eles estão nesse desespero,
esses mesmos homens que caminharam lado a lado de Davi o tempo todo, agora querem apedrejar ele. Porque nesse momento eles estão culpando Davi, responsabilizando Davi pelo que aconteceu. Então, às vezes nesse momento de desespero, é normal, eu diria que é natural até que as pessoas, no momento de desespero, elas percam tanto o sentido das coisas, que elas vão atacar, por vezes, até mesmo as pessoas que estão do lado. E às vezes acontece com você, acontece comigo. Quantos de nós, num dia ruim, nós não demos uma patada, uma má resposta em alguém que não merecia? Na verdade, não é legal dar má resposta e patada em ninguém, mas eu digo principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É naquele dia que você está mais nervoso, você dá uma resposta atravessada para o seu filho, você dá uma resposta atravessada para o seu pai, você dá uma resposta atravessada para sua mãe, você dá uma resposta atravessada para o seu cônjuge, dá uma resposta atravessada para um irmão, para um amigo, porque a gente perdeu, está desnorteado. E é o que está acontecendo com esses caras. Então, em poucas horas, o que está acontecendo com Davi? Perdeu a família, perdeu os bens, teve a sua cidade destruída e, além de tudo, perdeu o apoio dos seus homens. Esses mesmos caras que lutaram o tempo todo lá de Davi. Tem uma história que diz que quando Davi queria beber de uma fonte, de uma água, que eu não me lembro agora exatamente o nome, os caras nadaram um tempão, passaram na frente das linhas inimigas, só para dar para Davi a água que ele queria beber. Então olha o nível de lealdade que esses caras tinham com Davi, e agora eles também estão contra Davi. Então Davi perdeu tudo aqui, família, bem, cidade, apoio daqueles que estavam do seu lado. Ou seja, até aqui, esse talvez seja o pior dia da vida de Davi. O pior dia, até aqui, talvez o pior dia disparado. E é nesse lugar que a gente vai entender como é que nasce essa resiliência espiritual. E eu gosto muito do personagem de Davi, porque Davi ele se mostra esse cara de certa forma resiliente. Nós vamos ver isso em outros episódios, mas eu não quero atropelar, passar a carroça na frente dos bois, porque eu quero falar disso um pouco mais à frente. Mas eu quero que a gente olhe para 3 atitudes de Davi, ou 3 respostas que Davi deu no meio desse contexto todo, que vão nos ensinar a como lidar com esse dia difícil. Quando fazer o bem cansar, como a gente vai agir. A primeira coisa que Davi vai nos ensinar é reagir à autopiedade. Como assim autopiedade, pastor? A autopiedade fala sobre o sentimento que eu tenho por mim mesmo de sentir dó de mim mesmo. É quando eu olho para aquilo que eu estou passando, para aquilo que eu estou dizendo, e eu mesmo começo a dizer para mim, coitadinho de mim mesmo. Como é dura a minha luta, como é difícil a minha vida. E eu não estou aqui para dizer que a sua vida não é dura e nem difícil. Agora, existe uma diferença entre sofrer e uma outra diferença existe uma diferença entre sofrer e viver como vítima. São 2 coisas diferentes. E a autopiedade é eu me colocar como vítima diante de uma situação. A Bíblia fala que Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Davi sofreu, Davi chorou. Mas quando todo mundo culpou Davi, ele não teve pena de si mesmo. Ele não disse assim, coitadinho de mim mesmo. O mundo inteiro está contra mim. Ninguém me compreende, ninguém me entende. Pelo contrário, Davi, ele não se posicionou dessa forma. Ou seja, Davi se entristeceu. Ou seja, o problema não é sentir dor. A Bíblia não condena as suas lágrimas. Pelo contrário, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus consola aquele que chora. Existe uma promessa de Deus para aquele que está com o coração doendo. O problema não é as lágrimas, o problema é permanecer caído nesse lugar de tristeza. A autopiedade, ela vai fazer da dor, que era algo passageiro, se tornar a nossa identidade. O que significa isso, pastor? É quando eu me torno a minha dor. Por exemplo, a Bíblia fala sobre 2 homens que a identidade deles está atrelada à dor deles. Ou várias vezes a Bíblia vai mostrar de homens que a identidade deles está atrelada à dor deles. Quando ela cita o cego de Jericó, quando fala sobre o cego Bartimeu, quando fala sobre o paralítico do tanque de Betesda, por exemplo. Nós nem sabemos o nome desse cidadão. Ele virou a dor dele. Ele virou a tristeza, ele virou a angústia. Então, quando isso acontece,
a gente deixa de dizer assim, olha, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Mas a gente começa a vestir uma veste de quem diz assim, a minha vida é isso. A minha vida é tristeza, a minha vida é angústia, a minha vida é chorar, a minha vida é sofrer. É uma melancolia sem fim. Então, não é por esse lugar que Davi vai. Por quê? Porque essa autopiedade, ela tem poder de nos paralisar. Diga comigo, a autopiedade vai me paralisar. E pior, a autopiedade vai me fazer acreditar que Deus se esqueceu de mim. Vai parecer que Deus se esqueceu de mim. É como quando os discípulos estavam no barco com Jesus. Vento e tempestade, de um lado para o outro. Jesus dormindo do outro lado do barco. E aí os discípulos viram para Jesus e olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Jesus, acaso não te importas que vamos morrer? Olha o que eles estão perguntando para Jesus. Jesus, será que você não está se importando com a nossa dor? Será que Jesus não está se importando com o nosso sofrimento? A questão não é que Jesus não se importava com o sofrimento, é que Jesus estava reagindo àquele sofrimento diferente dos discípulos. Agora, esse é exatamente o problema da nossa vida. Quando nós entramos nesse lugar de autopiedade, a autopiedade vai nos levar a negar a fé. Como assim negar a fé, pastor? Porque se Deus se esqueceu de mim, Ele não é meu Deus. Como pode um Deus que é onisciente se esquecer de alguém? Como pode um Deus que sabe todas as coisas se esquecer dos seus filhos? Vai contra a palavra. O Senhor vai dizer, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de vós, ó Israel. Ou seja, a minha autopiedade, ela me leva a ir contra o meu Deus. Por quê? Porque Deus se esqueceu de mim. Deus não se preocupa mais comigo. A autopiedade vai me levar a pensar que ninguém sofre como eu. É aquela pessoa que parece que o sofrimento dela virou uma competição. Alguém fala assim, nossa, eu estou passando por uma luta na minha vida, a pessoa vai dizer, mas nada se compara a que eu estou passando. Tipo, ninguém te perguntou. Nossa, você viu o fulano de tal, cara, puxa vida, ele perdeu a mãe. Mas eu perdi a mãe, o pai e o irmão no mesmo dia. Ele faz da dor dele a medalha que ele tem. Ele faz da dor dele o troféu, a razão de orgulho. Porque ninguém sofre como eu. E além de tudo isso, ele vai acreditar que ele nunca mais vai sair desse lugar. Não, para mim não tem conserto, não tem cura, não tem jeito. É isso aqui, ponto final. Quanto antes eu aceitar a minha dor, vai ser melhor para mim. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O diabo ele não precisa destruir alguém que já decidiu viver como vítima. Porque a própria vítima já desistiu de lutar. Está fácil. O que o diabo vai roubar, matar e destruir se a própria autopiedade já roubou, já matou, já destruiu? Então, por vezes, nem tudo que está errado na nossa vida é uma obra do diabo. Por vezes é uma permissão nossa, ou por vezes uma falta de posicionamento nosso. Porque o que é a autopiedade? É a falta de posicionamento nas minhas lutas, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. A resiliência espiritual, irmãos, ela não ignora a dor. Ela decide que a dor não vai ter a palavra final mais no seu coração. A pessoa resiliente não é que ela vive fingindo que está tudo bem. Davi não está fingindo que está tudo bem. Você entende isso aqui? Davi literalmente chorou em alta voz. Davi não fingiu que estava tudo bem. Davi, ele decidiu que a sua dor não ia ser mais a palavra final na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente entende que você, meu irmão, você não controla tudo o que acontece com você, mas você pode decidir quem você vai ser depois disso. Eu não controlo tudo o que acontece comigo. Eu não controlo as frustrações, eu não controlo as decepções, eu não controlo deslealdade, eu não controlo rebeldia, eu não controlo injustiça, eu não controlo notícias ruins, eu não controlo nada. Mas eu posso decidir como eu vou reagir, eu posso decidir quem eu vou ser depois dessas coisas. Como o meu coração vai reagir depois dessas coisas. Eu não controlo,
mas eu decido como as coisas vão ser. Eu decido como eu vou responder. E é exatamente esse o ponto. Davi, ele toma a decisão de dizer, isso aqui não vai ter palavra final na minha vida. Então ele rapidamente se levanta daquele momento, do seu choro, e vai tomar uma decisão. Então diga para quem está perto de você, diga assim, meu irmão, mas fala bem forte, fala, meu irmão, você precisa fugir da sua autopiedade. Pastor, se eu não tiver pena de mim, quem vai ter? Meu irmão, você não precisa ter pena de ninguém. Você tem um pai que é sobre você. Ele é justo, ele é bom, ele é fiel, ele sabe aquilo que nós carregamos no nosso coração. A segunda coisa que Davi vai nos ensinar, que a resiliência nos leva nesses lugares a não culpar as pessoas. Então, aprenda em nome de Jesus, não culpar as pessoas. Os soldados falavam em apedrejá-lo. Olha para você ver, os seus soldados queriam apedrejar ele. Só que veja bem, olha para mim, meu irmão. Você concorda comigo que todo mundo aqui perdeu a mesma coisa? Todos perderam igual. Davi perdeu igual aos seus soldados, mas os seus soldados se posicionaram diferente. Enquanto Davi perdeu tudo como eles, Davi chorou. Agora, enquanto eles choravam, disseram, a culpa é de Davi. E qual é o ponto disso aqui? É que por vezes, ao invés de enfrentar um problema na nossa vida, a gente fica procurando um culpado. De quem é a culpa do meu sofrimento? Quem causou essa dor? Porque é mais fácil procurar culpados, irmãos, do que buscar a solução. E assim é no casamento, assim é na igreja, assim é na família, assim é na liderança. A culpa sempre vai ser de alguém. É a síndrome do Homer Simpson. Homer Simpson, aquele desenho amarelo, o gordo careca, ele tinha uma frase que ele diz assim, a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. É isso. Eu não assumo a responsabilidade, mas eu vou culpar os outros. Davi não quis culpar ninguém. Ele poderia talvez ter culpado o seu chefe de segurança, ou ele poderia ter culpado aquele que deveria ser responsável pela sentinela, ele poderia ter culpado o seu chefe de inteligência que não estudou bem o avanço dos amalequitas, ele poderia ter culpado. Mas o que Davi faz? Ele não culpa ninguém. O que ele faz? Assume a responsabilidade. E esse é o problema, porque quando nós estamos cansados, irmãos, nós estamos tentados a transformar as pessoas em nossos inimigos. É mais fácil assim. É mais fácil todo mundo ser meu inimigo do que eu começar a querer discernir as coisas. Sabe por quê? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Você está ferido. Qual é o instinto? Ferir pessoas. Qual é o instinto? Devolver o que me foi dado. Então, Davi ele poderia ter culpado vários dos seus homens. Ele poderia ter dito, olha, ele ainda podia ter questionado. Cara, como assim vocês querem me apedrejar? Depois de tudo que eu fiz por vocês. Depois de tudo que nós vivemos juntos. Mas olha só, irmãos, Davi, ele não desperdiçou sequer energia discutindo. Ele nem quis saber o porquê da culpa. Ele nem perguntou para os caras, por que vocês estão me culpando? Ou, da onde que vocês tiraram da sua cabeça que a culpa é minha? Não, ele nem gasta tempo com isso. Mas a gente precisa entender que a nossa energia ela é preciosa demais para ficar gastando em lugares que não fazem sentido. Fica gastando a sua energia com discussões desnecessárias, gastando a sua energia com conversas que não vão produzir nada na sua vida. Com pessoas, desculpa, entenda bem, irmãos, eu nunca vou rivalizar, vou tentar te levar a rivalizar a sua vida com alguém, mas às vezes você fica gastando energia com pessoas desnecessárias na sua vida. Gastando energia demais com coisas que não faz sentido. Entenda, irmãos, é só Deus que pode fazer o burro ficar inteligente. Entenda isso. Quanto antes você entender isso, vai para frente. Só Deus fez a jumenta falar, você não vai conseguir fazer o burro te entender. Então, o quanto antes você poupar a sua energia, melhor. Você entende o que eu quero dizer aqui? Você está comigo? Um dia eu postaram um corte meu numa pregação minha aqui, aí um camarada começou a encher o saco lá no comentário. Eu falei, de bom coração, deixa eu responder ele. Ele falou assim, quanta heresia que foi dito nesse vídeo.
Aonde está na Bíblia escrito? Eu mandei os textos. Aí ele retrucou. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui irônico já, porque eu já sou arrogante, com todo respeito, confesso o meu pecado, eu tenho uma leve tendência a ser arrogante, então eu falei, deixa eu me controlar, mas aí eu falei uma coisa com ele lá, falei tipo assim, aí falou assim, Deus me livre de estar nesse lugar de mentira e heresia. Eu falei, que bom, Deus te abençoe, graças a Deus, seja feliz. Eu vou perder mais tempo, até no momento eu achei que o cara era alguém que queria saber de fato o que estava sendo escrito. Depois que eu vi que ele era burro, eu falei, deixa o burro falar. Eu não vou gastar minha energia conversando ou tentando resolver um problema que eu não vou. Você entende isso aqui? Amém? De vez em quando a pastora Marcela, minha esposa, ela me conta uma história, eu falo, amor, perde tempo com isso não. Deixa falar sozinho. Deixa. Você não pode gastar energia tentando explicar o cego o que é vermelho. Tenta explicar para o cego o que é o vermelho. Você consegue? Sim ou não? Não. Por quê? Sua energia é preciosa, irmãos. E quando você gasta energia culpando alguém, você pode deixar de usá-la para reconstruir sua vida. Quando você está gastando energia para poder caçar culpados na sua vida, para caçar culpados sobre os seus problemas, sobre as suas lutas, você poderia estar investindo toda essa energia que o Senhor te deu para trazer graça para o seu coração. O tempo que você está ali caçando culpado, gasta em oração. O tempo que você está ali discutindo com o burro, vai ler a Bíblia. Enquanto você está procurando razões, de quem é a culpa? Volta o coração ao Senhor. Enquanto você está procurando razões para você se sentir menos ofendido, se humilha na presença de Deus, irmãos. A terceira coisa que Davi vai nos mostrar e vai nos ensinar. No versículo 6, a Bíblia fala que Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Se a primeira coisa fala sobre reagir à autopiedade, a segunda fala sobre não culpar as pessoas, a terceira coisa fala sobre se animar no Senhor. Talvez essa aqui seja uma das coisas mais legais que Davi nos ensina. Ninguém, veja bem, olha para mim, ninguém foi animar Davi. Ninguém foi motivar Davi. Nenhum profeta apareceu com uma palavra para Davi. Nenhum amigo trouxe uma palavra para Davi. Ninguém da família de Davi orou por ele. Nenhum milagre aconteceu antes de Davi se animar. Ele não viu nada sobrenatural, nada profético, nada motivacional, nada inspirador. Como ele se animou? No Senhor. No lugar da dor, no lugar da culpa, no lugar do desespero, foi nesse lugar que ele encontrou o ânimo. Quando? Quando ele foi para o Senhor. Agora, veja bem, por vezes a gente fica esperando que as circunstâncias do lado de fora, elas mudem para que eu possa mudar, para que eu possa me animar. É tipo assim, deixa eu procurar razões de esperança. Deixa eu procurar motivos para me alegrar. Deixa eu procurar uma razão para eu ser feliz. Deixa eu olhar no olhar da minha família para eu me motivar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Nem sempre Deus vai mudar, por vezes a gente está procurando razões fora para mudar, mas Deus não precisa mudar algo fora para que em nós isso seja transformado. Só basta uma única coisa, e é o que Davi vai nos ensinar. Davi fortaleceu-se no Senhor. O que mudou Davi não foi o ambiente. O que mudou Davi não foi um discurso, não foi um conselho, não foi uma oração, não foi uma palavra de um profeta, não foi um carinho de uma mãe. O que mudou Davi não foi nenhuma dessas coisas, mas o encontro que ele teve com Deus. Ele encontrou em Deus aquilo que ele tinha perdido nas circunstâncias. Enquanto a gente não entender, irmãos, olha só, quando nós falamos o seguinte: o Senhor é provedor, Deus é provedor. Nós não estamos falando só de dinheiro, irmãos. Nós estamos querendo dizer que em Deus existe tudo aquilo que falta em mim. Então, se no meio da luta, no meio do problema, no meio do cansaço me falta ânimo, no Senhor eu encontro. Se no meio da minha luta, no meio da minha dor, me falta paz, no Senhor eu vou encontrar.
Se no meio da minha tempestade, do meu choro, me falta consolo, bem-aventurado aqueles que choram, pois o Espírito consolará. Então, em Deus eu encontro aquilo que as circunstâncias tiram de mim. A força de Davi não veio da resposta que ele teve das pessoas. Veio da presença que ele encontrou. Foi da presença que ele achou. Sabe, por vezes a gente tem esse costume, irmãos, de delegar a pessoas aquilo que só Deus poderia fazer na nossa vida. E eu falo isso aqui como um testemunho meu. E eu vou contar isso aqui para chegar no fim aqui do que eu quero dizer. Porque eu vou falar aqui a mesma coisa que eu comentei aqui no discipulado. Eu já falei aqui 700 vezes e falo mais outras 700 se for necessário sobre o testemunho da minha avó. A mãe da minha mãe, falecida, 10 anos que ela faleceu. E só para você entender o que era a figura humana da minha avó na minha vida, como mulher, como vó, como mãe e como mulher de Deus. A minha avó era o seguinte, irmãos, de todos os seres humanos na face da terra, ninguém acreditava em mim mais do que a minha avó. A ponto que toda vez que eu brigava com a minha mãe, por exemplo, eu ia e contava para minha avó. Então eu brigava com a minha mãe, eu achava que minha mãe tinha sido injusta, eu como filho não poderia ensinar minha mãe a ser injusto, mas a mãe da minha mãe pode. Então eu ia para minha avó, eu contava para minha avó tudo o que aconteceu. E aí primeiro a minha avó me corrigia, e aí depois ela ia lá e chamava minha mãe, conversava com minha mãe. Porque toda vez que eu estava certo, minha avó ficou do meu lado, o tempo todo. Então, eu cresci naturalmente com esse olhar da minha avó. Eu fui o netinho da vovó, não tenho vergonha nenhuma disso, irmão. Para mim, foi a maior alegria da minha vida, foi ter sido o netinho da vovó. Eu fui o netinho que mais viveu perto, que mais teve tempo com a minha avó. Eu tenho mais memória da minha avó. Para mim, minha avó não foi nem só minha avó, ela foi minha avó e minha mãe junto no meio disso tudo também. Mas além de tudo isso, a minha avó também, o testemunho de fé, de resiliência da minha avó, para mim, me marcava muito. Minha avó morreu depois de 13 anos de hemodiálise. Para quem não tem a menor noção do que é isso, hemodiálise é um processo, por exemplo, minha avó toda segunda, quarta e sexta, de 7 da manhã às 11 da manhã, ela sentava numa máquina, dava o bracinho dela, que ficava aqui, esqueci o nome do negócio, mas era um motorzinho que ficava aqui ligado, que ficava ali aquela máquina bombeando todo o sangue do corpo dela, porque o rim da minha avó já não funcionava. E aí ela ficava 4 horas, a máquina tirando o sangue e botando sangue o tempo todo. E ela sempre falava que o cansaço físico disso era um absurdo. Tanto que assim, não é normal alguém durar tanto, infelizmente, não é normal alguém durar tanto tempo assim na hemodiálise, porque é algo que desgasta muito. Então ela foi muito fora da curva. Além de tudo, no meio disso, fazendo hemodiálise, minha avó teve infarto, ponto safena e mais um monte de outras coisas. Minha avó literalmente rachou o peito da minha avó para operar, ela tinha morrido, voltou a viver no meio dessa confusão toda. E ela era uma coisinha fininha assim, irmãos, magrinha, mas muito forte. Então, quando a gente pensava em dificuldade, luta, etc., a gente olhava para minha avó, porque minha avó era esse testemunho para nós. E aí, tinha uma outra coisa além disso tudo. A minha avó, como mulher de Deus, ela era uma pessoa que sempre me trazia motivação espiritual. Como assim? Por várias vezes, quando eu comecei a me envolver com Deus, na igreja, no ministério, quando eu passava por algumas coisas, eu conversava com a minha avó. E aí a minha avó, ela sempre lia para mim Jeremias 1. Lia não, ela recitava Jeremias 1. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, né? Mas quando fala lá, no ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te separei, e etc, e tal. E ela sempre dizia, filho, você é isso aqui, você é isso aqui, você é isso aqui. Então, quando eu passava por esse momento de dor e tristeza, eu ia para minha avó, porque minha avó tinha uma palavra para animar o meu coração. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu briguei feio com a minha mãe por algo lá da igreja, na época, e aí eu lembro que naquela época eu já dirigia, lá em casa tinha um carro lá que meu pai não pôde vender, ele deixou comigo para eu ir para a faculdade, para a igreja, fazer as coisas da igreja e tudo mais. Aí eu lembro que eu peguei um monte de roupa minha e tal, joguei tudo dentro do carro e eu fugi para a casa da minha avó. Mas não foi porque eu fugi para morar, é porque era uma quinta-feira, na sexta-feira à noite eu ia pegar um ônibus para viajar para o interior de Minas, então eu só aproveitei e fingi que fugi. E fui para a casa da minha avó, peguei meu videogame e fui para casa da minha avó. E aí chegando lá, minha avó, o que você está fazendo aqui? Eu falei, avó, briguei com a minha mãe, etc, tal. Aí ela falou, vai jogar seu videogame, amanhã a gente conversa. Minha avó foi para hemodiálise, voltou, e aí quando ela voltou,
Aí a gente foi sentar, e eu lembro exatamente dessa cena, a gente sentadinho no cantinho da cozinha, tinha uma mesinha pequenininha, ficava em frente à geladeira, que só tinha 3 cadeirinhas. Aí sentou ela, meu avô e eu, um bolo que meu avô fez, o café que a minha avó fez e um chazinho que sempre tinha, que minha avó também gostava de tomar. E ali a gente foi conversar, ela começou a falar, vai filho, conta o que aconteceu. Aí eu contei. Aí ela me repreendeu, me chamou a atenção naquilo que eu estava errado, etc, e tal. E aí, depois disso tudo, ela começou a falar, a aconselhar, recitou Jeremias 1 de novo, orou por mim, me abençoou, e aí de novo eu voltei e me animei. Ou seja, o tempo todo era esse tipo de ânimo que eu tinha no Senhor. E aí, teve uma situação, eu já contei isso aqui várias vezes, né? Que uma semana antes da minha avó falecer, ela estava internada numa UPA, na UPA do Santa Efigênia, e aí eu lembro, não sei se você vai lembrar que eu te falei, foi de sábado para domingo, eu fui te buscar no aeroporto, falei, pai, eu acho que minha avó vai morrer, estou sentindo que minha avó vai morrer. Aí eu lembro que o senhor me deu um conselho sobre isso e tal. Aí eu deixei meu pai na igreja e eu fui para a UPA, chegando lá, domingo, meio-dia, mais ou menos, e aí eu fui chorando, porque eu sentia no meu coração que minha avó ia morrer, e de fato, foi a última semana da minha avó. Eu senti que minha avó ia morrer, e eu lembro que a minha oração era, Deus, não deixa minha avó morrer sem eu estar preparado para viver sem ela. O tempo todo eu orava isso, Deus, não deixa minha avó morrer, porque eu não estou preparado para viver sem ela. E aí, quando cheguei lá, eu lembro que eu enxuguei um pouco a lágrima, cara inchada, olho inchado de tanto chorar, falei, Deus, me dá uma palavra para dar ânimo para minha avó. E aí eu entrei no quarto, estava minha avó no ambulatório assim, e aí a minha avó estava na primeira cama, em frente à porta, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, oi vó, tudo bem? Ela, ô meu filho, que bom que você está aqui. Eu falei, como é que a senhora está, vó? Está bem? Ela falou, estou muito bem, graças a Deus. Veja só, essa noite me deram um travesseiro tão gostoso, um cobertor tão gostoso. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde encostar a sua cabeça. Aí eu estou com fome agora, eu vou almoçar, tomei um café, jantei ontem. Jesus na cruz teve sede e deram vinagre para ele. Jesus, quando morreu, não tinha ninguém para cuidar dele. Olha para você ver, eu tenho 3 médicos inteligentes para cuidar de mim. Olha para você ver, na UPA, irmão, na UPA. Ela falou assim, então como eu posso estar triste? Como eu não posso estar feliz? Porque o Senhor tem cuidado de tudo. E aí eu falei, sangue de Jesus, né? Ela está morrendo, eu vim para consolar, ela me alegrou e eu fui consolado. E foi engraçado porque naquele mesmo dia, eu saí dali da conversa com a minha avó e eu fui andar para fora e eu vi o meu tio. Meu tio, esposa da minha tia. E aí, quando eu fui ver minha tia, foi curioso, minha tia preta, ela estava internada no mesmo lugar, eu não sabia. Cheguei lá, eu falei com ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, sua tia está aqui internada também. Eu fui lá ver minha tia. E minha tia, naquela época, ela teve um câncer no estômago, não foi? Câncer no estômago. E sobreviveu, graças a Deus. E aí eu lembro que eu cheguei para ela e falei, ô tia, como é que a senhora está? Está tudo ruim demais, está horrível, a comida é ruim, o travesseiro é duro, a coberta é ruim. Então, a minha avó, ela sempre teve essa marca assim, muito forte na vida dela. E aí, eu orava, Deus, não deixa minha avó morrer, Senhor, estar pronto para viver com ela. Eu tinha essa coisa, assim, essa dependência emocional, espiritual na minha avó. E aí, minha avó faleceu. E aí, eu lembro que quando minha avó faleceu, eu fiquei muito, 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 muito triste. E aí, o velório dela foi o enterro, perdão, foi no domingo de manhã, chovendo pra caramba em Belo Horizonte, dia 17 de janeiro de 2016. Velório lotado de gente, muita gente. Aí, quando enterrou, eu lembro que eu fiquei lá embaixo, o pessoal começou a subir para ir embora, eu fiquei debaixo da chuva, naquela melancolia, aquela cena de filme de drama, assim. E eu lembro que minha mãe falou, vamos filho, eu falei, não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, eu quero orar aqui. E eu lembro que eu orei, eu falei exatamente assim, Deus, por que o Senhor levou minha avó? Eu não estava pronto para viver sem minha avó. Eu chorava. E eu sofri ali, irmão, muito assim, mas muito. E aí, pulando um pouquinho aqui o tempo, passado um mês, aconteceu na minha vida uma daquelas situações que, quando acontecia, eu corria para minha avó, para me animar na minha avó. Então, quando eu fazendo bem, eu me cansava, eu corria para minha avó. E aí, quando aconteceu aquilo, foi aonde eu me deparei. A minha avó não está mais aqui. Então, quem vai me animar no Senhor? Quem vai recitar para mim Jeremias 1? Quem vai dizer para mim que Deus me ama? Quem vai dizer para mim que o Senhor me ama? Quem vai dizer para mim que eu tenho um chamado? Quem vai dizer para mim que eu sou amado por Deus? Quem vai dizer para mim aquilo que minha avó dizia? Ninguém mais pode dizer isso por mim. E aí foi nesse exato momento que eu comecei a entrar em depressão.
Por quê? Porque toda a minha identidade, ela não estava, isso aqui eu te reconheço sem problema algum, a minha identidade não estava nos encontros que eu tive com a presença, mas estava naquilo que a minha avó dizia ao meu respeito. Você entende o que eu quero dizer aqui, mesmos? E aí eu entrei nesse processo de depressão. E quando eu entrei nesse processo de depressão, eu não sentia ânimo para mais nada. Não é que eu não cria mais na palavra, é que, sei lá, faltava alguma coisa, eu não sentia o Espírito Santo, a presença fluindo. Não é porque eu estava em pecado, eu não estava em pecado em nada, não estava fazendo nada de errado, não tinha nem ânimo para fazer alguma coisa errada. Mas era justamente isso, quando você está assim, cansado de fazer o bem, chateado, entristecido, parece que as coisas não acontecem. E aí, quantas vezes eu ia pregar em conferência, acampamentos de jovens, o Espírito Santo vinha, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e eu estava ali pregando, eu acreditava naquilo, mas eu não conseguia sentir a mesma coisa, porque eu me sentia como alguém extremamente seco e vazio. É como se a minha Ziklag tivesse sido toda incendiada. E agora todo mundo está contra mim, e ninguém está a favor de mim. E por vezes, talvez você está se sentindo assim, agora, hoje, está passando por uma luta dessa na sua vida. Está se sentindo cansado, chateado, entristecido, frustrado. E é nesse lugar que a gente começa a ficar se questionando. Deus, que horas o Senhor vai mudar a situação em volta para mudar em mim? Mas sabe, o que mudou na minha vida não foi quando as coisas em volta mudaram, porque, obviamente, minha avó não voltou. Eu não procurei, eu não encontrei em outra pessoa o meu ânimo. Eu tive que ir para a presença. Eu tive que me humilhar, chorar, e foi longo, levou meses. E todos os dias eu quebrantava o meu coração para ter um encontro com Deus, sem mediador. Eu e o Espírito Santo. Mediador que eu digo humano, né? Eu e o Espírito Santo. Eu e a presença de Deus. E é exatamente nesse momento que a gente precisa entender, irmãos, que talvez nesse processo, Deus não quer mudar algo fora, Ele quer mudar algo em nós. Deus, Ele nem sempre muda primeiro a minha situação. Primeiro, Ele vai me fortalecer. A minha situação em volta, ela não mudou para eu ser mudado. A minha situação em volta não mudou para eu ser fortalecido. O que mudou foi a presença de Deus. Eu fui fortalecido, eu fui ministrado pelo Senhor, eu tive um encontro com o Senhor. E quando eu tive um encontro com o Senhor, o que aconteceu? Agora eu passei a olhar para as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque agora o meu coração estava no lugar certo. E Davi, veja bem, Davi, ele vai nos ensinar exatamente isso. Tem um salmo de Davi que ele vai dizer o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha que loucura. Ele está pregando para a própria alma. É como se ele, Davi, fosse uma outra pessoa e dissesse para o Davi: Davi, por que está abatido? Por que está triste? Espera em Deus, descanse em Deus. Não é uma loucura? Não é uma coisa fora do comum? Mas, sabe, isso nos mostra a maturidade de Davi para lidar com as suas lutas. Ele não vai dizer: alma, procure razões para se alegrar. Procure algo bom para você gostar e assim então você se animar. Não, espera em Deus. Volte para Jesus. Muitos querem, irmãos, que Deus mude a situação para depois voltarem a ter ânimo, mas Davi, ele vai nos ensinar o contrário. Primeiro Deus nos fortalece para depois a gente enfrentar as situações da nossa vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.